Olá, caros colegas professores, professoras. Mais um vídeo da série Conversando com os Professores. Mais uma vez, o objetivo desse vídeo é colaborar com a formação continuada, trazer aqui algumas dicas, compartilhar com vocês o conhecimento e, novamente, siga-nos nas redes sociais, os canais da Imoê no Instagram, Facebook e aqui próprio. Vejam os vídeos aqui do canal do YouTube. Hoje, a nossa fala, a nossa conversa é sobre uma coisa que deve estar na febre de muitas pessoas, de muitos profissionais e não mais ou não menos importante, deveria de estar também na nossa prática pedagógica para nós professores. Vamos falar aí do storytelling na sala de aula. Professor, você falou uma palavra que eu não sei nem qual é, professor. O que é isso? Storytelling nada mais é do que uma palavra em inglês para falar, contar história. Nossa, contar história. Eu vou ter que dar aula e contar história? Não, uma coisa ou outra. Não, pessoal. O storytelling, ele tem uma estratégia de narrativa que ajuda os alunos a entender melhor uma história. Vou dar aqui um exemplo. Eu vou falar sobre educação colonial com os meus alunos de 11 anos do Ensino Fundamental 2, do sexto ou do sétimo ano. Como é que eu vou explicar para eles aqueles textos com uma linguagem um pouco diferenciada para que eles possam entender? Como é que será? Dentro da narrativa da viagem de Dom Pedro, das passagens de Dom Pedro, eu posso contar uma história que faça sentido para eles e eles possam interagir comigo. Ao invés de todos aqueles termos, criar essa história, essa melhor estratégia, para que eles possam compreender. E bote ímpeto na narrativa, bote voz, amor, engajamento. Não basta ser uma história inventada. É preciso que a história seja transmitida com uma forma que faça sentido para o seu aluno. Ah, professor, ficou um pouco complicado. Eu não tenho como me preparar para esse momento, para essa fala. Eu não sei nem contar história. Então vai aqui uma dica para quando você estiver planejando a sua aula, você consiga estruturar essa narrativa. A primeira dica: cria engajamento. Faça uma avaliação prévia do que os seus alunos conhecem a respeito do tema que você vai trabalhar. Em cima deste tema que você vai trabalhar, peça para que os alunos estudem. Você vai indicar aí um livro, ou um vídeo, ou um texto, um artigo que fale sobre isso. Pede para eles fazerem a leitura, grifando as palavras que eles não conhecem, e peça para que eles mandem para você pelo canal de WhatsApp. Você já vai começar a utilizar a tecnologia. E aí eles mandando para você as palavras que eles não conhecem, é através das palavras que você vai começar a criar engajamento. Vai vir aquelas palavras que eles vão só simplesmente fazer a pesquisa no dicionário e vão trazer para você. Professor, eu consegui essas palavras aqui. Com essas palavras, você vai criar narrativa para engajar a história que você vai criar e fazer sentido para eles, para contar, por exemplo, sobre o ciclo do ouro aqui no Brasil. É um exemplo que eu estou dando. Então, o primeiro deles, né, o primeiro exemplo é a questão do planejamento, o segundo exemplo, a criação do engajamento. Quando eu estou criando engajamento, dentro de uma sala, né, falando da realidade de uma sala de ensino público, eu tenho bastante pessoas. Eu posso, na verdade, pegar de exemplo uma parte desses alunos, por exemplo, uma sala com 30, 35, eu vou pegar 10 alunos, 5 para o início da história do ciclo do ouro, mais 3 para o meio da história do ciclo do ouro e 2 para o final. Eu vou construir uma narrativa com começo, meio e fim para fazer sentido com o nome de personagem, com passagens desses personagens dentro do contexto do storytelling, né, que a gente fala, da contação de história, para que eles entendam sobre esse período. Isso já cai por terra aí, que eles leiam
10, 15, 20 páginas e não entendam nada. Você vai fazer com que eles leiam, sim. Desta leitura, eles vão colocar aquilo que eles não sabem, as palavras que eles têm mais dificuldade, você já vai trabalhar vocabulário com eles, e aí, na sequência, com o storytelling, você cria o conhecimento histórico que eles vão ter. E é totalmente engajador, motivador, faz com que eles realmente interajam com você, e vai fazer sentido você falar para eles sobre a questão da história que você está contando. Eles vão ficar até mais atentos, né, sobre o que os colegas estão fazendo, e você dá a oportunidade para que eles também sejam aí protagonistas do conhecimento deles. Mas vamos adiante. Se eu penso que o storytelling é contação de história para criar narrativa e maior engajamento, e aí com essas duas primeiras dicas eu consigo colocar o aluno como protagonista, eu chamo o aluno para mim, eu já mudo a forma, a metodologia com que eu estou trabalhando com eles. Muitas das vezes, a gente tenta engajar dentro daquilo que o aluno tem interesse. Quem é, né, hoje, dentro da sala de aula, que percebe que o aluno está muito motivado e vai sempre injetando cada vez mais situações ali no dia a dia, no cotidiano, né? Quem é esse professor? A grande maioria, a gente sabe que trabalha muito exaustivamente, principalmente nesse tempo de pandemia, a gente está no remoto, mas a gente tem sempre que criar estratégia para trazer o aluno para você. Mas dentro do presencial, a gente tem alunos que estão engajados quando eles gostam da disciplina. Mas vamos pensar, eu dei o exemplo de história, mas vamos pensar na matemática. Nós vamos começar a explicar a parte algébrica. E a parte algébrica enrola a cabeça dos alunos, porque está todo mundo acostumado com somar número com número. Quando a gente vai trabalhar com letra, fica um pouco mais complexo. Que tal se a gente contar a história do sítio do Pica-Pau Amarelo para ensinar expressões algébricas? O A, o B, o C, o uso do X, o uso do Z. E aí a gente constrói toda uma história envolvendo todos os personagens. E aí chama lá a galera que gosta mesmo, na sala de aula, de participar ativamente. Aqueles que têm aí essa coisa de estar sempre ativo, você dá um bom dia, uma boa tarde, eles estão lá com você. É essas pessoas, porque geralmente são as que são menos tímidas, mas são essas pessoas que vão chegar com você e vão dizer, professor, eu me candidato, quando você deixa aberto, né, para que os alunos se candidatem aí para participar com você. Você já provoca o engajamento e você muda a metodologia para chamar esse aluno para você, professor. Com isso, você cria aí esse terceiro passo, que é o fazer a resolução do problema. O fazer a resolução do problema parece uma coisa que não tem muito um significado quando você fala fazer o aprender, né? Mas são duas coisas que juntas vão fazer com que o seu aluno preste um pouco mais de atenção e quando ele estiver aprendendo, ele vai conseguir entender por que mais com mais, menos com mais, menos, todas essas questões aí. Mas você está ainda contando a história do sítio do Pica-Pau Amarelo. Para a quarta e grande dica do storytelling. Se eu estou contando uma história, eu tenho uma narrativa que está sendo construída e está fazendo significado. Eu pego uma situação de um dos alunos, nomeie uma pessoa ou até 10 pessoas, né, faça a divisão entre meninos e meninas para não ficar tão discrepante, e perceba quem dessas pessoas tem uma realidade que a gente possa e queira, né, colocar aqui como um problema. Leve ele para o quadro. Leve esse aluno para o quadro e fale para ele escrever essa realidade com 2 personagens e uma história. Com isso, você vai estar fazendo com que esse aluno traga o cotidiano, a situação cotidiana e, dentro do problema que ele está colocando ali para ser resolvido, ele conte para as pessoas pelo menos uma dica e qual é a operação que envolve a resolução. Auxilie. Faça a quarta dica, que é a intervenção quando for necessário. Como é que eu vou intervir quando o meu aluno tem um problema para realizar uma operação algébrica? Com a dificuldade que tem deles compreenderem aquelas expressões.
E sempre coloque o objetivo do porquê você está dando aquela atividade para ele, para que ele possa entender que ele tem um tempo, por onde ele pode começar a pensar para resolver isso, qual é os meios que ele pode utilizar. Essa pessoa, desculpe, que serviu de exemplo, ela pode ser consultada? Os outros colegas podem ir até ela? Você está provocando aí, dentro da sala de aula, a interação mais uma vez, o trabalho de equipe desses alunos. Com o trabalho de equipe, você desenvolve até múltiplas inteligências ali. De repente, aquelas pessoas vão ter um pouquinho mais proximidade com a matemática de uma forma menos tradicional, como a gente conhece, que é o depósito de conteúdos, né? Tem muitos professores que são tradicionalistas, que são os conteudistas, que o negócio dele é chegar, dar aquela aula mais tradicional, ele é o detentor do conhecimento, você ali, né, enfileirado, só aprendendo. Só aprendendo. Quer dizer, você, na verdade, está copiando, você não está aprendendo. E quando você, de alguma forma, promove, professor, com que eles se movimentem, contem histórias, coloquem vivências deles, e eles são protagonistas para contar a história dele, e você coloca a parte do conhecimento, do ensino-aprendizagem, você promove para eles essas habilidades, né, que a gente está tratando aqui. Então, é super importante, em mais um vídeo conversando com vocês, que vocês também coloquem. Você usa o storytelling na sua aula? Você promove um jogo, por exemplo, que estimule esse aluno a refletir em cima do que ele está fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou aprendendo esse conteúdo? Porque o storytelling na narrativa faz com que o aluno repense o momento que ele está dentro da escola. Para que ele tem que aprender isso? De alguma forma, você contribuindo comigo, trazendo aí aquilo que você pratica dentro da sua sala de aula e compartilhando com os outros amigos da rede, você expande também a nossa formação continuada. Por isso que eu gostaria de agradecê-lo imensamente e siga-nos nas redes sociais. Meu muito obrigado.